Fala galera, beleza? Professor Aires Barros, teu professor aqui do curso Agora Eu Passo, da matéria de legislação extravagante. E hoje eu vou estar com você com um tema diferente, tá? Vou estar tratando de direito penal, tá? Parte especial. Vamos tratar nessa aula especificamente sobre o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, beleza? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Aires Barros, sou professor aqui do curso Agora Eu Passo, da matéria de legislação extravagante e agora também da matéria de direito penal, tá? Foco sempre nas carreiras policiais, tá? Sou servidor público da Secretaria de Justiça e Cidadania desde o ano 2013, tá? Fui aprovado no concurso de AGPEM em 2011, na oportunidade de ir em segundo lugar. Fui aprovado recentemente também no concurso da PC Ceará, aqui no estado do Ceará, tá? Sou bacharel em Direito e professor, teu professor, na verdade, com foco nas carreiras policiais, beleza? Sem mais delongas, vamos começar a falar do crime de homicídio, né? Separa aqui alguns tópicos para a gente ir pontuando durante a aula, para você indo fazendo anotações no seu caderno. Primeira coisa, o que é o homicídio, né? Qual é o conceito de homicídio? Juridicamente, nós falamos que o homicídio é a eliminação da vida extrauterina. Ocorre quando eu, por exemplo, causo a morte de alguém fora do útero, tá? Portanto, homicídio é a eliminação injusta da vida extrauterina. Portanto, vida extrauterina, ou seja, fora do útero. Por quê? Porque se a eliminação for intrauterina, pode ser aborto, tá? Primeiro ponto que você tem que diferenciar é o conceito de homicídio, né? Estamos tratando aqui, ó, do crime de homicídio. Nesse sentido, qual é o bem jurídico protegido? O que a norma visa proteger? Simples, né? A vida. A vida é o bem protegido pelo artigo 121 do Código Penal. E o objeto material é o corpo humano, né? O corpo humano. Para você que ainda não está adaptado com esses termos, ó, objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Objeto material, portanto, é a coisa ou a pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa do agente. Vou te dar um exemplo, né? Lá no crime de furto, por exemplo, o objeto material é a coisa alheia móvel. Aqui é o corpo humano. É o corpo humano. Quanto ao sujeito ativo, o sujeito ativo do crime de homicídio, comum. Qualquer pessoa pode praticar o crime de homicídio. Não se exige qualidade especial do sujeito ativo. Não se exige qualidade especial do sujeito ativo. Vamos ver, por exemplo, que no crime de infanticídio, lá temos como sujeito ativo próprio, porque exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Portanto, o sujeito ativo no crime de homicídio, qualquer pessoa, é um crime comum. Sujeito passivo, também comum. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio, tá? Competência, observação, tá? Competência. Por quê? Porque se o homicídio for doloso, a competência será do júri. Compete ao tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida. Dentre eles eu tenho o quê? O crime de homicídio. É um crime doloso contra a vida. No entanto, se o homicídio for culposo, justiça comum. Justiça comum. Repetindo, ao júri compete julgar os crimes dolosos contra a vida. Se o homicídio for culposo, justiça comum. Beleza? Outro tópico a ser trabalhado com você. Outro tópico a ser trabalhado com você. Elemento subjetivo. O crime pode ser praticado tanto a título de dolo, como a título de
culpa. O dolo pode ser o direto ou eventual. O dolo pode ser dolo direto e dolo eventual. Dolo direto quando ele quer o resultado. A sua conduta se destina, a sua conduta se dirige a atingir determinado resultado, que é o quê? Que é a eliminação da vida extrauterina. Quando ele quer o resultado, o dolo é direto. No entanto, quando ele não quer diretamente, mas assume o risco de produzi-lo, o dolo é eventual. Tanto o dolo direto como o dolo eventual. Lembrando que aqui, viu, Diego, ó, só para a gente ficar a par, né? Estamos tratando da parte especial do Código Penal. Esses conceitos de objeto jurídico, objeto material, dolo, consumação, são conceitos da parte geral. Aqui eu já parto do pressuposto que esses conceitos você já sabe. Eu apenas faço reforçar de modo a que você possa entender. Dolo direto, portanto, quando ele quer o resultado. Dolo eventual, quando ele assume o resultado. O crime de homicídio também pode ser praticado a título de culpa. De culpa. Negligência, imprudência, imperícia. Temos um tópico somente para falar do homicídio culposo, tá? Segura aí. Mas sim, pode ser também praticado a título de culpa. Consumação. Quando que se consuma o crime de homicídio? Ou seja, quando que ocorre a morte de alguém? Para cá, né? Quando que ocorre a morte de alguém? A morte de alguém, de acordo com o entendimento, né, científico, com entendimentos médicos, a morte ocorre com a cessação da atividade encefálica. Tá? Daí nós temos a morte. Trata-se, portanto, de um crime material. Crime material. Só para você entender. O crime pode ser formal, material, formal ou de mera conduta. No crime material, o tipo penal, o preceito primário, prevê uma conduta, prevê um resultado e a produção do resultado é necessário para a consumação do crime. Aqui, portanto, o crime se consuma com a morte. De novo, eu tenho um crime material, eu tenho um crime formal e eu tenho um crime de mera conduta. No crime material, o tipo penal prevê uma conduta e para que venha a se configurar, se consumar essa conduta, é necessária a produção do resultado naturalístico, que é a morte. Trata-se, portanto, de um crime material. Beleza? Tentativa é possível? Sim. A tentativa ocorre quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. No crime consumado, aliás, o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos típicos do tipo penal. Matar alguém se consuma com a morte. Cessação da atividade encefálica. Na tentativa, a conduta do sujeito ativo se dirige ao fim. Qual o fim? Matar alguém. No entanto, a morte não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Seja porque ele for impedido, seja porque ele errou na execução do alvo. Dois exemplos, portanto, de tentativa. Aliás, dois tipos, portanto, de tentativa. Eu tenho uma tentativa branca ou incruenta e eu tenho uma tentativa vermelha ou cruenta. O que é que eu falo sempre para os meus alunos? Não tente decorar. Por quê? Porque no mundo jurídico, os títulos, né, os conceitos, os tópicos, eles sempre fazem referência a um conceito. Se você ficar tentando decorar tudo, chega uma hora que faz uma confusão mental e você não sabe para que existe aquilo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Tentativa branca ou incruenta. Tentativa vermelha ou cruenta. O cru, né? Imagina, por exemplo, uma carne crua. Se a carne está crua, ela tem sangue. Sangue.
Sangue. Se ela tem sangue, né? Se ela tem sangue, ela é vermelha. Portanto, exemplo de tentativa vermelha ou cruenta. Eu pego a minha arma de fogo, aponto para o meu inimigo e consigo acertá-lo. Dolo direto. Pego a minha arma de fogo, aponto para o inimigo e consigo acertá-lo. Se eu acertei, a tentativa foi vermelha, sangue. Foi cruenta. Portanto, se a morte não se consuma por circunstâncias alheias à minha vontade, como, por exemplo, chegou um grupo de policiais e impediu que eu concluísse os disparos, ou foi socorrido por terceiros, chegou ao hospital e os médicos conseguiram salvá-los, eu tenho aqui a tentativa vermelha ou cruenta. No entanto, se eu pego, por exemplo, minha arma de fogo, tenho 10 tiros, aponto para o meu inimigo, acerto e dou 5 disparos, né? E nenhum pega, eu tentei matá-lo, dolo direto. No entanto, é tentativa branca. Por que branca? Porque não foi atingido o meu alvo. Incruenta, ou seja, não vermelha, não tem sangue. Portanto, ó, tentativa pode ser branca ou incruenta, vermelha ou cruenta. Beleza? Dito isso aí, ó, saindo aqui dos conceitos iniciais, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos tratar dos tipos penais em espécie. Por exemplo, homicídio simples, artigo 121 do Código Penal. Artigo 121 do Código Penal. Portanto, ó, só para você se situar, né, estamos tratando aqui da parte especial do Código Penal, tá? Estudando direito penal com manguinha, tá? Não esqueça. Dos crimes contra a pessoa, especificamente dos crimes contra a vida. Estamos no crime de homicídio. No crime de homicídio. Vamos seguindo, vamos lá. Diego, o que eu fiz para a galera aqui, ó? Topografia do crime de homicídio. Temos aí, basicamente, 7 parágrafos referentes ao crime de homicídio, tá? Bora ver aqui, ó. No artigo 121, caput, nós temos o homicídio doloso simples. No 121, parágrafo 1º, temos o homicídio doloso privilegiado. No 121, caput, né? Aqui é o parágrafo 2º, tá? Só para acrescentar. Aqui é o parágrafo 2º, o homicídio doloso qualificado. Parágrafo 3º, o homicídio culposo. No parágrafo 4º, eu tenho causas de aumento de pena que são aplicadas tanto ao homicídio culposo como ao doloso. No parágrafo 5º, eu tenho perdão judicial ao homicídio culposo. No parágrafo 6º, eu tenho a milícia privada, também uma causa de aumento de pena. E no parágrafo 7º, tá? Aqui é um 7, erro aqui do professor, tá? Temos a causa para o feminicídio. Daí, portanto, do que é que nós vamos tratar na nossa aula de Direito Penal, parte especial. Estamos aqui, ó, no primeiro ponto, que é o artigo 121, homicídio doloso simples. Beleza? E olha o que diz o texto, né? Matar alguém. Simples, né? Reclusão de 6 a 20 anos. Antes de eu comentar, de fato, o homicídio simples, anote no seu caderno, tá? Observação de suma importância. Se você observar aqui, Diegão, ó, eu não falei em nenhum momento, deixa eu limpar todo o slide aqui, eu não falei em nenhum momento do quê? Do homicídio pré-ter-doloso. O homicídio pré-ter-doloso, ele não está no rol dos crimes contra a vida. Olha que engraçado. O homicídio pré-ter-doloso, ele não está no rol dos crimes contra a vida. Por quê? Porque o dolo inicial do sujeito ativo era de lesionar. No entanto, a morte ocorre de forma culposa. Olha só, o homicídio pré-ter-doloso, ele é lesão corporal seguida de morte.
O homicídio preterdoloso não é crime contra a vida. Ele é de lesão, é um crime contra a pessoa, sim, tá? Só para você entender. É um crime contra a pessoa, sim, mas não é crime contra a vida. Por quê? Porque ele não está, ó, nessa topografia do artigo 121 até o parágrafo 7º, beleza? Cuidado! Vamos lá, então, comentar o artigo 121, caput, matar alguém. Esse é o mais simples, né? Vamos lá. Esse aqui é o mais simples. Eu tenho o artigo 121, caput, reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples. Professor, o que é o homicídio simples? Na verdade, o homicídio simples é a exceção. Olha que engraçado. O homicídio simples, ele se torna a exceção por quê? Porque o seu conceito se dá por exclusão. O que não for homicídio privilegiado, o que não for homicídio qualificado, será homicídio simples. Portanto, o conceito de homicídio simples se dá por exclusão. Tudo aquilo que não for privilegiado e não for qualificado será homicídio simples. Uma pergunta que pode cair na sua prova. O homicídio simples, ele é hediondo? Depende. O que é que você vai anotar? O homicídio simples, por si só, não é hediondo. De acordo com a lei dos crimes hediondos, lá no seu artigo 1º, inciso 1, primeira parte, o homicídio simples só será hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, né? Ainda que por um só agente. O homicídio simples, por si só, não é crime hediondo. Só será hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio e por um só agente. A doutrina critica muito esse texto legal. Por quê? Porque na prática é difícil você visualizar um homicídio simples praticado por atividade típica de grupo de extermínio. Porque nesse caso, nós teremos uma das qualificadoras, seja meio cruel, seja motivo torpe, seja motivo fútil. Portanto, em tese, no plano teórico, é possível. Na prática, é bem difícil, tá? Portanto, homicídio simples, por si só, anote, por si só, não é hediondo. Somente será hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Beleza? Chegamos então aqui, ó, na figura do homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. Essa figura está aí no seu parágrafo 1º. Olha o que diz aí o parágrafo 1º, ó. Se o agente comete o crime impelido, eu vou grifar com você as palavras-chave, tá? Impelido. Por motivo de relevante valor social ou moral. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, tudo isso é importante. A injusta provocação da vítima. Injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha o tanto de coisas que nós vamos falar aqui. Primeiro ponto que nós temos aí sobre o homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. De forma técnica, o nome privilegiado é errado. Porque seria privilegiado se o tipo penal trouxesse novos patamares mínimos e novos patamares máximos. Mas não ocorreu. Não ocorreu. Aqui, de forma técnica, nós temos uma causa de diminuição de pena. De forma técnica, temos uma diminuição da pena. Porque a qualificadora e a privilegiadora, elas têm como características
a elevação ou diminuição dos patamares mínimos e máximos da pena do tipo penal secundário. Aqui não, eu tenho uma diminuição de 1/6 a 1/3. Professor, o que é que eu faço? A sua prova é homicídio privilegiado, doutrina 1/6 a 1/3, né? Doutrina, apesar de criticar, utiliza esse termo. O STF, apesar de criticar, também utiliza esse termo de homicídio privilegiado. Beleza? Portanto, nós temos aqui, ó, 3 tipos de homicídio privilegiado. Vou te dar um bizu feroz. Por quê? Porque eu tenho causas privilegiadoras, eu tenho causas de diminuição de pena, eu tenho causas de homicídio qualificado e cada uma com as suas peculiaridades. Para você decorar as formas, né, de homicídio privilegiado, ó, anota esse bizu aí, ó, feroz. Primos do emo. O homicídio será privilegiado quando praticado por motivo, né, de relevante valor moral, impelido por motivo de relevante valor social, ou sob o domínio, isso é importantíssimo, tá? Domínio de violenta emoção. Eu tenho, portanto, relevante valor moral, relevante valor social, sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Nós temos as causas de homicídio privilegiado. Todas as formas de homicídio privilegiadas, elas são subjetivas. O homicídio privilegiado tem natureza subjetiva. E aí eu vou bater na mesma tecla sempre. Pare de tentar decorar. Olha como faz sentido. Se eu tenho natureza subjetiva, se refere ao sujeito. Se refere ao sujeito. Se eu tenho um sujeito, eu tenho motivos pessoais. Motivos pessoais. Portanto, as hipóteses, né, de homicídio privilegiado diz respeito aos motivos pessoais do agente. Ao porquê. Por quê? Por que que ele matou? Por relevante valor moral. Por relevante valor social. Porque estava dominado. Nesse sentido, todas são de ordem subjetivas. Se é de ordem subjetiva, o que é que eu posso afirmar? Que não se comunica no concurso de agentes. No concurso de agentes, motivo pessoal, seja relevante valor moral, seja relevante valor social, ou em virtude do domínio de violenta emoção, não se comunica aos demais coautores, não se comunica aos demais agentes. Portanto, observações que eu já citei em aula. Tecnicamente, privilegiado é errado, mas você leva para a sua prova, decisões do STF, STJ, todos concordam, beleza? Dei um bizu para você. Elas são de ordem subjetivas, porque dizem respeito ao sujeito, a quem pratica, aos motivos pessoais, né? E como é de ordem subjetiva, não se comunica no concurso de agente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou analisar contigo aqui, Diegão, ó, na tela, por gentileza, item por item, tá? O primeiro deles será impelido por motivo de relevante valor social. O primeiro deles é o relevante valor social. Relevante valor
social. Vamos lá por partes, né, para a gente entender o contexto. Primeiramente, olha como faz sentido, velho. A galera tenta decorar tudo de todo jeito, mas eu garanto que se você forçar o seu cérebro, por mínimo que seja, entender o contexto, faz mais sentido. Se eu tenho um relevante valor social, se eu tenho social, diz respeito à sociedade. Se eu tenho sociedade, eu tenho coletividade. Portanto, olha como faz sentido. Relevante valor social diz respeito a um motivo nobre que interessa, olha que engraçado, cara, que interessa a coletividade. Coletividade. Exemplo clássico na doutrina, matar o traidor da pátria, né? Todo mundo só dá essa. Vou repetir. Matar o traidor da pátria. Matar, por exemplo, um perigoso bandido que atormenta a coletividade. Mas eu vou ser mais real, tá? Para te ajudar, para me ajudar. Imagina só, por exemplo, que uma região ali é dominada por uma facção criminosa, tá? Facção criminosa. E aí que o líder da facção criminosa, né? O que ele faz? Ele tá mandando matar todo mundo que ali, de algum modo, tinha ligação com a facção criminosa anterior. Ah, porque o filho daquela senhora faz parte ou fez parte da facção criminosa anterior. Vou mandar matar. Vou expulsar daquela comunidade. Se, por exemplo, alguém se sentindo injustiçado com aquele contexto, mata aquele líder da facção criminosa, eu tenho um homicídio privilegiado, porque aquilo interessa a coletividade. Aquilo interessa a coletividade. Beleza? Eu tenho um segundo ponto aí, Diegão, ó, pode pagar, tá? Relevante valor moral. É o texto aí, a segunda parte, ó. Na tela, Diegão, vai. Impelido por motivo de relevante valor moral. Relevante valor moral. O que é esse valor moral? Olha, se eu tenho um social, que diz respeito à sociedade, e eu tenho um coletivo, né? Coletividade, e eu tenho um relevante valor moral, o valor moral diz respeito unicamente ao agente. Aqui, ó, é coletivo. Aqui é um motivo nobre. Motivo nobre que interessa ao sujeito, ao sujeito ativo. Ou seja, ele é de ordem individual. Pessoal, na boa, é simples. É porque vocês tentam decorar tudo. Cara, pensa um pouquinho só. Geralmente, a galera fala, né, assim, ah, cara, minha moral está abalada. Estou com a moral lá embaixo. Faz sentido. A moral diz respeito a um contexto individual do agente. Quer ver um exemplo? Imagina só você, um pai de família. Pai de família. Você chega em casa e encontra um estuprador saindo da sua residência. Ele sai pelado, você olha para seu familiar ali, sua filha, sua esposa, não sei, e você faz uma ligação e percebe que ele, né, naquele momento, praticou atos sexuais contra a vontade daquelas pessoas, por meio de violência. Enfim, você, se o mata aquele estuprador, você age por relevante valor moral. Isso, diretamente, não diz respeito à coletividade, diz respeito a você. Portanto, é um homicídio privilegiado por relevante valor moral. Lembrando, tá, que as causas privilegiadoras, né, são de ordem subjetivas. Elas não se comunicam no concurso de agentes. Exemplo, se por exemplo, você encontra seu filho ali,
né, nesse contexto do estuprador, e você começa a bater. Aí vizinhos começam a escutar. E eles vão lá para ajudar você, eles não respondem por esse motivo não, tá? Porque esse motivo é seu. Relevante valor moral. Tá? Próximo tópico. Sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Terceiro tópico aí, portanto, é o domínio. De violenta emoção. Domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. O agente deve estar dominado. Ele não pode estar o quê? Influenciado. Se a sua prova trouxer por motivo de influência, né, violenta, influenciada por violenta emoção, não é privilegiado. Ele deve estar dominado. Se for influenciado, cai aqui, ó, te mostrar. Na atenuante, lá do artigo 65, inciso 3. Olha a diferença, ó. Eu tenho um privilégio, 121, e eu tenho um atenuante. No privilégio, né, eu aplico aos crimes de homicídio. Na atenuante, ó, ao crime, a todos os crimes. Aqui é na segunda fase e aqui é na segunda fase. Desculpa. Aqui é na segunda, aqui é na terceira fase, tá? Terceira fase. Sobre a influência, né, de violenta emoção. Aqui é sob o domínio. Aqui não tem critério temporal, aqui sim tem critério temporal. Ou seja, ele deve estar dominado sobre uma violenta emoção. E esse logo após é imediato. É imediato. Ele não pode, por exemplo, esperar 2, 3 dias para executar, porque a depender do contexto pode configurar vingança, tá? Portanto, domínio de violenta emoção. Influenciado configura o quê? Configura atenuante. E deve ser logo após, ou seja, de forma imediata, tá? E aqui, ó, deve haver uma injusta provocação da vítima. Imagina só um exemplo. Olha só o seguinte exemplo. Imagina que um casal de namorados, tá? Onde a mulher deixou um cara. Era namorados há 10 anos, sei lá, 5 anos. E aí ela deixou. Não quer mais. E ela passa a namorar o seu inimigo. E o inimigo, sabendo que ele gosta dela, que tem ciúme, faz questão de provocar o ex de forma injusta. Dar beijos na frente, de forma intencional, para tirá-lo do sério, né? Faz carícias, né? Tudo ali indicando para tirar a sua, né? Para tirar você do sério, né? Daí eu tenho um domínio de violenta emoção, tirar você do sério. E aí que, não satisfeito, ele passa na frente do ex e cospe no ex, por exemplo, né? Ali há uma provocação injusta. Se o ex, por exemplo, vai contra ele e durante aquela briga corporal o mata, eu tenho um homicídio privilegiado pelo domínio de violenta emoção. Perceba que aqui, ó, o legislador falou injusta provocação da vítima. Porque se for uma injusta agressão, configura o quê? Pode configurar, na verdade, legítima defesa. A agressão injusta aqui é para tirá-lo de fato do sério. Tirá-lo, né, da sua normalidade. Por último, o que é que eu posso afirmar para você? Que o homicídio privilegiado não é
equiparado, aliás, não é crime hediondo, por falta de previsão legal. O homicídio privilegiado não é crime hediondo, tá? O homicídio simples, se praticado naquele contexto, ele será hediondo. Beleza? Bora para as questões, Questão número 1, tá? Número 1. Diego, só para terminar, bota aqui um slidezinho aqui rapidinho. Ó, esse pode reduzir, a doutrina entende que é um direito subjetivo do réu, tá? Esse pode reduzir, na verdade, é um direito subjetivo do réu. Reconhecido assim o privilégio, o réu terá direito à redução da pena de 1/6 a 1/3. Tá? Vamos seguindo para as questões. Diz a questão número 1. Provocar aborto em si mesmo é tipificado na lei como crime de homicídio? Questão ridícula, né? Totalmente errada. 2. De acordo com o Código Penal, há homicídio privilegiado quando for cometido para assegurar a impunidade de outro crime, também está errado, né? Aqui é qualificado pela conexão, tá? 3, está errado também. O feminicídio é espécie de homicídio privilegiado? Não. Lembra que o homicídio privilegiado é aquele bizu, ó, primos do emo, privilegiado por relevante valor moral, social ou ou sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, tá? 3 também tá errado. O homicídio simples por si só é hediondo, também está errado. E 5, o homicídio tentado ou consumado será julgado pelo tribunal do júri. Sim, o homicídio doloso, sim, do júri. Beleza? Vamos ficando por aqui. Próximo bloco falaremos das causas qualificadoras do homicídio. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Valeu!